Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista. Olá, minha galera maravilhosa! Estamos de volta aqui com notícias do Ministério Público do Trabalho no nosso Prepcast. Aqui comigo, Rafael Cavalcante, que sou procurador do trabalho e coordenador pedagógico aqui dos cursos do Preparatório Trabalhista. Então, estou animadíssimo para comentar notícias que são muito legais, que a gente faz uma seleção, né, gente? Seleção refinada, entendeu? Para a gente despertar um interesse, ter vontade de conhecer, de estudar, que o Prepcast também é um pouco sobre isso, né? A gente ir mergulhando nos temas de interesse do Ministério Público comigo e da magistratura com o Flávio Menezes, juíza do trabalho maravilhosa. Então vamos lá para o nosso cardápio jurídico de notícias. Aqui então a primeira notícia do dia será: reunião com o setor empresarial de Rondônia discute iniciativa inclusão de pessoas LGBTI+, ele fala, né, na notícia, no mercado de trabalho. Por que eu estou dizendo na notícia? Fala, porque a gente tem trabalhado a expressão LGBTQIAPN+, tá? Segunda notícia, MPT processa BYD por trabalho escravo e tráfico de pessoas. Isso aqui foi babado, confusão e gritaria. Vamos lá para o terceiro. Justiça aceita parecer do Ministério Público do Trabalho e decide pela indenização à funcionária vítima de assédio sexual. E por último, que a gente vai comentar mais brevemente, escola técnica que recebeu R$2 milhões em destinações do Ministério Público é inaugurada em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. Vamos lá então, para começar as nossas notícias aqui da semana, na verdade, dos últimos 15 dias do Ministério Público do Trabalho, com essa reunião com o setor empresarial de Rondônia, discute iniciativa de pessoas, com a inclusão de pessoas LGBTQIAPN+, vamos trabalhar a expressão, no mercado de trabalho. Por meio do projeto Conexidade, está prevista a realização de uma feira de empregabilidade no dia 27 de junho de 2025, no auditório do Instituto Federal de Rondônia, Campus Calama, em Porto Velho. A notícia, então, diz que o Ministério Público do Trabalho realizou, conjuntamente com o Ministério do Trabalho e com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico de Rondônia, nesta quarta-feira, uma reunião para alinhar os detalhes da programação da iniciativa Conexidade. O projeto reúne diversas instituições públicas e parceiras em uma série de ações que ocorrerão ao longo de aproximadamente uma semana, com foco na inclusão, visibilidade e fortalecimento da população LGBTQIAPN+, que atua no mercado informal da região norte. O que eu queria destacar nessa notícia, que é bem legal, e vou falar como é que vai ser essa feira a partir dessa notícia, mas vou falar com a minha interpretação do que de fato vai acontecer, para a gente não ficar preso aos dizeres da notícia. Eu acho que isso é mais interessante para vocês. Primeiro, vamos falar sobre a feira, né, para depois a gente falar procedimentalmente essa questão dentro do Ministério Público do Trabalho e as oportunidades que a gente tem e tudo mais. Bom, essa feira ela é muito legal em termos de estruturação, porque ela envolvendo o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, a própria secretaria dentro do âmbito municipal, e também outras instituições como a Defensoria Pública do Estado, o Tribunal de Justiça de Rondônia. Ela tem várias frentes que vai oferecer para esse público que historicamente é marginalizado no acesso às relações de emprego um combo de ofertas de serviços que vão combinar com a possibilidade de contratação dentro do mercado de trabalho dessas pessoas. Então, eles trabalharam dentro desse processo com um foco, claro, na população LGBTQIAPN+, mas com um filtro mais apurado, não necessariamente excluindo as outras, mas dando um pouco mais de enfoque em pessoas negras e em pessoas trans também, porque são alvo de maior vulnerabilidade. Então, existe a oferta de capacitação para essas pessoas, o que vai adicionar uma melhor qualidade em termos de
colocação dentro do mercado de trabalho, e isso é muito legal por si só, mas sabendo que, especialmente as pessoas trans, têm muitos problemas relativos aos registros, né, a alteração desse nome civil, a Defensoria vai atuar também lá com o enfoque na retificação desse nome e gênero em registros civis. E vai ter um plantão judicial do Tribunal também de Justiça, como eu comentei, para eventuais ações trabalhistas, emissão de documentos, inscrição no CAD único. E aí, além de tudo isso, vai ter um apoio para a elaboração de currículos, uma avaliação nutricional, além de serviços de estética e corte de cabelo. Olha como um negócio bem estruturado. E isso é bem interessante, porque no final das contas é um ambiente seguro, acolhedor, né, que vai possibilitar que esses trabalhadores tenham uma visibilidade, compartilhando suas histórias, eventualmente até produtos e serviços, experiências profissionais, inclusive, porque, aliado a tudo isso, vai haver também a presença, né, de empresas de atividades econômicas diferentes que sejam compromissadas com a causa. Então, para além de questões civis, profissionalização, elaboração de currículos, questão estética, esses trabalhadores com essa visibilidade, eles vão ser disponibilizados à contratação por empresas que têm um interesse ou que têm abertura, cumprem a função social, né? Falando aqui um pouco mais simples, que cumprem a Constituição, e essas empresas interessadas nesse tipo de contratação podem ter ali uma facilitação nesse processo, né, de inclusão dessas pessoas dentro do mercado de trabalho. Então, muito legal essa iniciativa da PRT 14, liderada aí por Igor Souza, que foi aluno nosso aqui do curso preparatório trabalhista e que passou, acredito que no 20º concurso. E olha que coisa interessante, porque eu lembro que quando o Igor foi aprovado, e ele falou isso em mais de uma oportunidade, e isso é muito legal, ele disse que, como eu sou uma pessoa gay, e Igor também é gay, ele via ali, enquanto eu professor, sendo eu do jeito que eu sou, né? Bem gay, a louca. Via uma questão de representatividade. Poxa, eu posso ser eu dentro do Ministério Público do Trabalho. Claro, né, gente? Existem plataformas e formas diferentes de se projetar. Claro que numa audiência é um universo muito mais formal e tudo mais, mas ele via ali uma pessoa gay dentro do Ministério Público que não tem nenhuma questão. E isso foi muito interessante para ele se sentir representado, sentir vontade de pertencer à instituição e tudo mais. E o bastão vai passando, né? Porque agora, Igor, enquanto procurador do trabalho, cria juntamente com outras instituições, esse projeto que visa a empregabilidade de pessoas LGBTQIAPN+. Então isso é muito massa, né? No final das contas. E fico muito feliz que esse projeto exista. E, aí do ponto de vista procedimental, dizer que a gente tem alguns projetos, como o Cozinha em Voz, que é de empregabilidade de pessoas trans, mais especificamente, que é um projeto vinculado à Cor de Igualdade, que ele é replicado ao redor do país. Então é um projeto muito bem estruturado, que vem em alguma medida de cima para baixo, mas vocês, eventualmente, enquanto procuradores ou procuradoras de trabalho, no futuro, se Deus quiser, podem, eventualmente, dentro da sua lotação, instaurar um promo, que é um procedimento promocional, e simplesmente fazer um projeto junto com outras instituições, localmente, sem vinculação necessariamente à Cor de Igualdade, para colocar isso à tona. Então, para além dos inquéritos que correm mediante notícia de fato, né, provocado ou por essa notícia de fato de ofício, né, esses inquéritos que são investigativos, que tem uma parte realmente investigada, a gente tem os procedimentos promocionais, que eu já falei aqui em algumas oportunidades no pré-precast, mas que a tônica principal é a inespecificidade de paz, ou seja, não tem um investigado, é o Ministério Público
eventualmente articulando projetos, como é aqui o nosso caso, e você eventualmente pode desenrolar um projeto, pode articular um projeto com outras instituições e fazer a diferença dentro do mundo trabalhista. Então, palmas! Palmas para Igor, palmas para a PRT-14 com essa iniciativa sensacional. Vamos para a nossa segunda notícia. MPT processa BYD por trabalho escravo e tráfico de pessoas. A ação foi protocolada nesta terça-feira, 27/5, e pede condenação da empresa e de outras 2 empreiteiras no valor de 257 milhões de reais. O Ministério Público do Trabalho ingressou nesta terça-feira com ação civil pública na Justiça do Trabalho contra a montadora de automóveis Build Your Dreams, que é BYD, né? A concessionária, a montadora de carros chinesa, de carros exclusivamente elétricos, e as empreiteiras China, né? China Jinjiang Construction Brasil e Tong Equipamentos Inteligentes do Brasil, que prestavam serviços exclusivos para a BYD. Em dezembro do ano passado, 2024, 220 trabalhadores chineses foram encontrados em situação análoga à escravidão e vítimas de tráfico internacional de pessoas. Eles foram encontrados para construir a planta industrial da BYD no município de Camaçari, no estado da Bahia. Nesse caso aqui, a gente teve várias situações que ensejaram o enquadramento como condição análoga de escravo. A gente teve situação relativa à jornada exaustiva, a gente teve vigilância ostensiva, a gente teve condições degradantes e retenção de passaportes. Então, se vocês forem no artigo 149 do Código Penal, vão ver que essas hipóteses, elas estão ali ostensivamente previstas no tipo penal. E tem uma outra situação, que é a ideia de reduzir a locomoção em razão de dívida contraída com o empregador, que o artigo 149 fala, e também temos aqui no nosso caso. Então, de todas essas hipóteses, eu vou ler aqui algumas passagens para ilustrar para vocês. Em relação às condições degradantes, né, alguns operários dormiam em camas sem colchão e tinham seus pertences pessoais misturados com materiais de alimentação. Havia poucos banheiros que não eram separados por sexo e, para se ter uma ideia, em um dos alojamentos foi identificado apenas um sanitário para o uso de 31 pessoas, obrigando os trabalhadores a acordarem por volta das 4 da manhã para a higiene pessoal antes de iniciar a jornada de trabalho. As cozinhas funcionavam em condições igualmente alarmantes. Dos 5 alojamentos, apenas um possuía um refeitório. Entre as irregularidades foram encontrados materiais de construção civil próximos aos alimentos. Em um dos quartos, ocupado por uma cozinheira, foram encontradas panelas deixadas abertas no chão, com alimentos expostos à sujeira e sem refrigeração para serem servidos no dia seguinte. A gente também tinha uma situação de servidão por dívida, que é aquela última hipótese que eu trouxe do artigo 149, e que a notícia diz, né, os trabalhadores eram obrigados a pagar caução, tinham até 70% de seus salários retidos, enfrentavam um excessivo ônus de rescisão contratual, além de ter seus passaportes retidos. A rescisão antecipada do contrato implicava a perda da caução e dos valores retidos, né, dos 70% dos salários, além da obrigação de custear a passagem de volta e restituir o valor da passagem de ida. Na prática, o trabalhador que rescindisse o contrato de trabalho antes de 6 meses deixaria o país sem receber nada pelo seu trabalho, configurando o confisco dos valores recebidos pelos trabalhadores ao longo da relação de trabalho. E a gente está falando de trabalhadores estrangeiros que vêm para o Brasil em vulnerabilidade linguística, documental, territorial. Um clássico caso do trabalho escravo por servidão por dívida. E estamos falando, porque quando a gente está em atuações de trabalho escravo, muitas vezes eu participei de muitas forças-tarefas de trabalho escravo. Muitas vezes, né, nessas notícias de fato, a gente faz a fiscalização e vê, gente, que são situações muito difíceis, assim, no sentido de a gente estabelece ali realmente o enquadramento como trabalho escravo, à luz do artigo 149, em alguma das hipóteses ou em mais de uma delas, mas você vai ver que é uma pessoa explorada por alguém que tem muita dificuldade
em termos de acesso financeiro, aí então o potencial econômico daquela atividade, às vezes é uma pessoa física mesmo, numa, numa agricultura familiar, vamos pensar que empregou um outro trabalhador, isso não é incomum. Então, é uma situação muito complicada. Aqui, em muitas situações também, a gente está falando de uma empresa que tem, para vocês terem uma ideia, um valor de mercado que é estimado aí em 152 bilhões de dólares. Então, é uma empresa com extremo potencial econômico e que estabelece esse tipo de relação empregatícia no país. Porque nós sabemos que não é algo tão incomum assim a informação de que relações trabalhistas na China elas são bem diferentes da que são praticadas aqui no Brasil, por exemplo, e em outros países. Isso não dá abertura para que empresas chinesas venham praticar essas irregularidades nesse nível de gravidade, inclusive no país. Então, cabe ao Ministério Público do Trabalho, que aqui foi mediante uma notícia de fato, atuar para evitar esse tipo de investida. Quando a gente fala ali, então, em 257 milhões de reais, que é o dano moral coletivo, está falando de uma empresa que vale 155 bilhões de dólares. Então, esse pedido, a quantificação do dano moral coletivo, da indenização por dano moral coletivo, ela leva em consideração o porte econômico da empresa e a irregularidade que foi identificada aqui no nosso caso, que é a redução de pessoas a condições análogas às de escravo. Na notícia a gente tem outros pontos que vão tocar em cada uma dessas hipóteses. Mas só para deixar claro que a atuação maravilhosa do Ministério Público do Trabalho, inclusive rápida, e também a necessidade, vou falar aqui bem informal, de botar ordem na casa. Que onda é essa, gente? Vai chegar aqui no Brasil e vai simplesmente fazer tráfico de pessoas, reduzir pessoas a condições análogas às de escravos estrangeiros aqui no país? Aqui não. Aqui não. Então, muito importante a afirmação de direitos humanos, inclusive para empresas de grande porte, como é o caso da BYD, e vamos acompanhar essa ação, espero que frutifique positivamente. Vamos lá para a nossa terceira notícia. A Justiça aceita parecer do MPT e decide pela indenização a funcionária vítima de assédio sexual. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região aceitou parecer do MPT e adotou perspectiva de gênero em julgamento de recurso apresentado por ex-funcionária de distribuidora do município de Bragança, Pará, que pediu pagamento de danos morais por ter sido alvo de assédio sexual praticado pelo dono da empresa onde trabalhava. Em primeira instância, a vítima teve o pedido de indenização negado por insuficiência de provas. Na fase de recurso, o MPT atuou como fiscal da lei no processo, apresentando parecer favorável ao trabalhador e sugerindo a adoção do julgamento com perspectiva de gênero para que fossem aceitos boletins de ocorrência policial e depoimentos como provas favoráveis à vítima. E aí, a notícia continua dizendo que na fase recursal o MPT emitiu parecer favorável ao reclamante e sugeriu a adoção de julgamento sob perspectiva de gênero, de acordo com o protocolo criado pelo Conselho Nacional de Justiça, que serve como diretriz para prevenir decisões fundamentadas em estereótipos e preconceitos de gênero. Segundo o parecer do MPT, não se pode exigir da vítima de assédio sexual evidências robustas da violência sofrida, visto que as ações do assediador costumam acontecer de maneira sutil e discreta, sem a presença de testemunhas. Dessa forma, o MPT se posicionou pela aceitação das provas apresentadas, boletim de ocorrência policial, depoimentos da vítima e de testemunha como favoráveis à denunciante. A Justiça catou o recurso e incluiu na sentença o pagamento de indenização por dano moral à trabalhadora no valor de 30 mil, além de outras verbas trabalhistas reclamadas na ação inicial. Então, 2 pontos bem legais aqui. O primeiro é a adoção, do julgamento sob perspectiva de gênero para, nesse caso, muitas vezes, em situações em que nós ajuizamos ação relativas à discriminação, assédio moral, assédio sexual, mas o assédio sexual muito mais forte, pelo poder das condutas veladas, da descrição, de tudo um pouco cortinado.
A gente observa nessas situações, nas produções de prova, aqui enquanto inquérito, essa ação é individual, que as provas produzidas, elas caminham muitas vezes no sentido dessas irregularidades, e isso é um feixe de indícios muitas vezes. E estar em busca de provas cabais, que sejam incontestáveis, irrefutáveis, inequívocas, indiscutíveis, isso é um pouco mais sensível. Então, esse padrão de conduta na aferição, na apreciação da prova, que está em busca dessa qualidade de prova, a depender da irregularidade, isso fica impossível de ser obtido. Então, quando a gente fala numa distribuição dinâmica desse ônus de prova, também fala sobre o aspecto qualitativo dessa prova, considerando o direito material que está sendo vindicado nessa ação. E o processo, à luz da tutela adequada, do direito ao processo justo, deve se adaptar aos influxos, ao perfil do direito material. Então, se a gente está diante de uma causa de pedido, de um pedido cuja essência tem uma dificuldade natural, ordinária na produção de prova, claro que a gente não vai afastar a necessidade de produção dessas provas, mas elas precisam ser analisadas, elas precisam ser apreciadas à luz desse direito material e do perfil desse direito material. E a análise sobre perspectiva de gênero também leva isso em consideração. Então, otimíssima oportunidade para se posicionar. Esse é um ponto, o Ministério Público do Trabalho, e que consegue essa reversão. E um outro ponto é essa atuação mesmo do Ministério Público parecerista, que depois de 1988, vários de vocês estão comigo no curso de segunda fase, já estudaram isso, e percebem que o Ministério Público ele vai para uma postura muito mais ativa, uma postura em que é mais focado na condição de agente, seja no universo extrajudicial ou judicial, aqui ajuizando ações. O universo parecerista, que era uma marca muito forte do Ministério Público pré-1988, ele não tem tanto protagonismo como tem nesse pós-1988, que é esse Ministério Público se levanta da cadeira, vai à sociedade, tudo isso que a gente já está discutindo aqui no Prepcast, de procedimentos promocionais, o Ministério Público ajuizando ações, firmando termos de ajuste de conduta, essa é uma tônica muito mais forte. Pós-1988, mas o perfil do Ministério Público, dentro desse universo de intervenção, o Ministério Público funcionando como cujus iuris no processo, emitindo parecer, ele é muito importante, porque o Ministério Público tem uma capacidade qualitativa técnica para oferecer, e aqui como é o nosso caso, uma visão jurídica bastante sensível para determinados casos, que são do interesse do Ministério Público e que vão, então, ensejar a intervenção do MPT. E aqui você vê que faz a diferença em uma ação que é individual, mas que muda a vida ou recompõe minimamente a vida dessa trabalhadora que ajuizou uma ação de assédio sexual, que todos nós sabemos que existe uma dificuldade muito grande em movimentar aqui polícia, no caso, ajuizar uma ação no caso de assédio sexual, que é algo muito delicado do ponto de vista íntimo e que a trabalhadora teve coragem de ir ao judiciário e o Ministério Público, claro, juntamente ao tribunal, mas com a atuação parecerista do Ministério Público do Trabalho, consegue essa reversão e faz a diferença na vida dessa mulher. Então, show de bola, né, minha galera? Eu amo. Vamos embora para a última notícia. Eu vou ser bem mais breve, já anunciei isso lá no início do nosso áudio, porque eu fiquei em dúvida, será que eu trago uma quarta notícia? E aí pensei, nossa, eu acho que minha galera vai querer uma quarta. Se eu ficar em 3, será que eles vão gostar? Quem quiser ficar em 3, já termina o Prepcast aqui, minha galera, tá tudo bem, tá? Então vamos lá para a quarta, de maneira super breve. Escola técnica que recebeu 2 milhões em destinações do MPT inaugurada em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. Recursos de condenação trabalhista proposta pelo Ministério Público financiam qualificação profissional e geram oportunidades para jovens e trabalhadores da região. Então, esse dinheiro que foi fruto de uma atuação no Ministério Público, ele foi destinado para a construção dessa escola que vai oportunizar a capacitação técnica. E aí, então, concursos técnicos e profissionalizantes que eles são gratuitos, voltados às demandas do mercado de trabalho local da região, fortalecendo, então, o emprego formal dessa área.
E esse espaço possui 4.800 metros quadrados. Então, é uma escola bem robusta. E o ponto que eu queria comentar aqui, que é uma besteira, apesar do tópico ser super importante, é que é muito legal. Isso é massa. Você tá no Ministério Público do Trabalho e você fazia atuações decorrentes de irregularidades trabalhistas e conseguir fazer uma destinação que vá trazer a recomposição dos bens lesados, que é o que o artigo 13 da Lei de Ação Civil Pública propõe em termos de destinação desses valores, e que faz a diferença, né? Você vê que ali seu trabalho, em diversas situações, aqui enquanto procurador do trabalho, que eu já fiz destinações que foram mais in natura, assim, muito embora tenha um problema mais logístico do dia a dia, de aferir, de fato, a reversão e a utilização desses dinheiros, a questão de orçamentos, pelo menor valor, gera um maior trabalho para o gabinete, diferente de uma destinação para um fundo, por exemplo, que não necessariamente é o FAT. Por exemplo, aqui em Mato Grosso, que é onde eu estou lotado hoje, a gente tem um fundo que é interinstitucional com a Justiça do Trabalho, e que faz essas destinações, e que é bem legal, que tem uma comissão para aferição desses gastos. Então, isso já facilita bastante. Então, os fundos são bacanas. Mas quando a gente vai para essas in natura, fica um pouco mais a logística, né, interna do gabinete, ela dá uma inflada um pouco mais. Mas o resultado final é maravilhoso, né? A gente já teve várias parcerias aí. Eu digo eu, enquanto procurador, com o Ministério do Trabalho, para concessão de computadores. A gente já fez destinação de carros para conselho tutelar. E quando você sela isso, entrega, né, o que você conseguiu destinar, por exemplo, o carro aqui em relação ao conselho tutelar, e você tá ali com os conselheiros, você vê, poxa, é muito massa você saber que você está fazendo a diferença, que está aparelhando para o bem, seja em órgãos públicos ou aqui no nosso caso, que na verdade eu acho até que é vinculada à prefeitura. Mais uma escola técnica que vai oportunizar a profissionalização através de cursos de pessoas muitas vezes que estão em vulnerabilidade. Então você vê aquela irregularidade trabalhista que foi verificada ali no início, tendo esse círculo completo ali, você destinando os valores em prol da sociedade. Então, é muito bom enquanto MPT, porque muitas vezes a gente consegue firmar um TAC, ajuizar uma ação. Eu falei que ia ser breve. Shit! Nunca consigo ser breve. E quando você vê a coisa acontecendo, porque às vezes a gente ajuiza, que era o que eu estava dizendo, né? A ação ou TAC, e a obrigação tá lá, e você vê que fez a diferença, mas nem sempre a gente sente a coisa, né? Palpitando. A gente vê a sentença que deu certo, vê o TAC, investiga, mas é um pouco documental, as testemunhas falando, aqui não, que a gente vai entregar na mão do conselheiro o carro para conseguir, né, desenvolver os seus trabalhos em prol de crianças e adolescentes de uma região. Então, fantástico. Enfim, gente, vamos terminar esse podcast que eu não consigo ficar em 20 minutos. Eu estou já indo para 28, 30 minutos. Vida que segue. Quem quiser abortar o Prepcast ao longo do áudio, vai abortando, né? Mas eu espero que vocês tenham ouvido até o final e tenham adorado. Eu tô amando fazer esse projeto. Eu gosto muito de falar do Ministério Público do Trabalho, como todos sabem. Acho que é uma instituição mil. E quero muito que vocês integrem aqui o MPT junto comigo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Um ponto super importante. Nós vamos lançar uma turma nova de primeira fase do Ministério Público do Trabalho, agora dia 9 de junho, segunda-feira, e teremos um valor promocional para os 2 primeiros dias, então, que vai até as 23h59 da quarta-feira. Muitos de vocês estão perguntando sobre curso de primeira fase, principalmente depois do Enem. E agora é uma super oportunidade, um curso que é fantástico, né, gente? Que a gente já está aí há vários ciclos consolidando o material e conseguindo obter aprovações maravilhosas. Estou com esse número na cabeça, 306 aprovados, na casa dos 300 a 310, mas eu acho que é 306 aprovados no último concurso, de 430 e poucos
que aprovaram na primeira fase, então a gente pode dizer que a gente tem a chave do cofre. Então é isso. Quem tiver interessado no curso de primeira fase, a gente vai lançar agora na segunda-feira, dia 9, tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado, que tenham amado. Bons estudos para todos. Um beijo e até a terça, daqui a 15 dias, tá bom? Próxima terça com nossa queridíssima Flávia Menezes, juíza do trabalho. Beijão a todos. Até a próxima. Prepcast, sua dose semanal de motivação e conteúdo trabalhista.